maior capacidade de investimento, com recursos liberados para infraestrutura e serviços públicos, e soberania fiscal com menor dependência de capital especulativo externo. Para a nação, soberania econômica com controle sobre a política cambial e monetária, redução da vulnerabilidade externa com menor exposição a crises cambiais, e desenvolvimento equilibrado, com crescimento que beneficia todos os setores. A comparação entre Brasil e China é particularmente instrutiva porque ambos os países operam com tripé macroeconômico, mas com resultados diametralmente opostos. No Brasil, gestão cambial com sobreapreciação crônica. Juros reais de 9,4% ao ano, o segundo maior do mundo. Resultado: lucro offshore, prejuízo onshore. Beneficiário: 0,046% da população. Na China, gestão cambial com administração ativa. Juros reais de aproximadamente 2% ao ano. Resultado: lucro e prejuízo no mercado interno. Beneficiário: 100% da população. A proposta de câmbio neutro consiste em 5 pontos fundamentais. Primeiro, estabelecer uma banda cambial publicamente conhecida, definida em torno do equilíbrio industrial do real. Segundo, intervenção ativa do BCB, comprando reservas quando o real se aprecia excessivamente e vendendo quando se desvaloriza. Terceiro, redução gradual dos juros reais de 2 em 2 pontos percentuais, até atingir no máximo 2% ao ano. Quarto, rebalanceamento das reservas internacionais para refletir a cesta de moedas dos principais parceiros comerciais. Quinto, transparência e prestação de contas sobre as intervenções cambiais e seus objetivos. O câmbio neutro não é uma panaceia, mas é um instrumento fundamental para a soberania econômica brasileira. Ele permite que o capital onshore e o capital offshore coexistam em harmonia, que a indústria nacional seja competitiva, que os juros reais sejam civilizados e que o Brasil retome o controle sobre seu destino econômico. A implementação desta proposta exige vontade política, mas está ao alcance do Brasil. Os instrumentos legais e constitucionais existem. Os dados públicos demonstram sua necessidade. A teoria econômica a fundamenta. Resta apenas a decisão de colocar o interesse nacional acima dos interesses de uma pequena elite financeira. Capital brasileiro no exterior, uma análise baseada em dados públicos. Este documento apresenta uma análise abrangente do capital brasileiro no exterior, offshore, baseada exclusivamente em dados públicos do Banco Central do Brasil, Ministério da Fazenda e Receita Federal. O volume de capital offshore brasileiro atingiu 654,5 bilhões de dólares em 2025, equivalente a 1,83 vezes as reservas internacionais do país e 31,2% do PIB nacional. Esta riqueza está concentrada nas mãos de menos de 100 mil brasileiros, 0,046% da população, e majoritariamente alocada em paraísos fiscais. A dimensão da riqueza brasileira no exterior. Dados compilados de fontes oficiais revelam a magnitude do capital offshore brasileiro. Volume total em 2025, 654,5 bilhões de dólares, segundo o Banco Central do Brasil. Volume total em 2022, mais de R$ 1 trilhão, segundo o Ministério da Fazenda. Número de contribuintes, menos de 100 mil, representando 0,046% da população. Comparando com indicadores macroeconômicos, o capital offshore de 654,5 bilhões de dólares é 1,83 vezes maior que as reservas internacionais de 358,2 bilhões de dólares. E representa 31,2% do PIB brasileiro de 10,9 trilhões de reais. A riqueza offshore brasileira está concentrada de forma extraordinária. Menos de 100 mil contribuintes detêm mais de R$ 1 trilhão no exterior. Cada um desses contribuintes detém, em média, 6,5 milhões de dólares no exterior. Esta concentração é uma das mais extremas do mundo e evidencia uma profunda desigualdade na distribuição da riqueza nacional. Paraísos fiscais, o destino do capital. A maior parte do capital offshore brasileiro não está alocada em investimentos produtivos em economias desenvolvidas, mas sim em jurisdições de baixa ou nula tributação. Os principais destinos são Países Baixos com 95 bilhões de dólares, um paraíso fiscal europeu. Ilhas Virgens Britânicas com 83,3 bilhões de dólares, um paraíso fiscal caribenho. Ilhas Cayman e Luxemburgo também recebem volumes significativos.
A preferência por paraísos fiscais evidencia que o objetivo principal de grande parte do capital offshore não é a busca por oportunidades de investimento produtivo global, mas sim, otimização fiscal ou evasão de impostos, proteção patrimonial em jurisdições com alto grau de sigilo bancário e societário, e especulação financeira e arbitragem cambial. Crescimento exponencial e o saque orquestrado. O capital offshore brasileiro cresceu de forma explosiva nas últimas décadas. Em 2021, o volume era de 145 bilhões de dólares. Em 2025, saltou para 654,5 bilhões de dólares. Um crescimento de 351% em apenas 4 anos. Este crescimento exponencial não pode ser explicado apenas pela acumulação legítima de poupança externa. Ele reflete, em grande medida, a fuga de capitais facilitada pela abertura financeira, pela volatilidade cambial e pelos juros reais elevados. A tese da gestão inversa argumenta que o crescimento exponencial do capital offshore é a consequência direta de uma política econômica que o favorece. A combinação de juros reais estratosféricos, 9,4% ao ano em 2026, e um câmbio que se sobreaprecia cronicamente cria um ambiente ideal para a rentabilidade do capital financeiro, enquanto penaliza a produção e o investimento no Brasil. O mecanismo funciona assim: juros reais altos atraem capital especulativo. A entrada de dólares aprecia o real. O real apreciado facilita a remessa de lucros para o exterior. O capital offshore acumula lucros extraordinários. E o ciclo se repete, transferindo riqueza sistematicamente. O resultado é um saque orquestrado. A riqueza gerada no Brasil é sistematicamente transferida para o exterior, onde é acumulada por um pequeno grupo de indivíduos e empresas. Implicações para a economia brasileira. A fuga de capitais representa um volume significativo, 654,5 bilhões de dólares fora do país. Este é um potencial produtivo enorme, capital que poderia estar investido no Brasil. O custo de oportunidade é imenso, empregos, infraestrutura e desenvolvimento não realizados. A evasão fiscal gera perda de arrecadação, bilhões de reais deixam de ser arrecadados anualmente. A desigualdade fiscal, ricos pagam menos impostos do que deveriam. E sobrecarga, a classe média e os trabalhadores arcam com maior carga tributária. A desigualdade se manifesta na concentração extrema, 0,046% da população detém 31,2% do PIB no exterior. Apenas os mais ricos têm acesso a estruturas offshore. E essa riqueza offshore se reproduz sem gerar desenvolvimento nacional, perpetuando a desigualdade. A solução: câmbio neutro e reintegração. A solução proposta pelo projeto Tripé Econômico não é uma caça às bruxas contra o capital offshore, mas sim a sua reintegração à economia nacional em bases produtivas e justas. O instrumento para essa reintegração é o câmbio neutro. Ao estabelecer uma taxa de câmbio estável e competitiva, a política de câmbio neutro elimina os ganhos extraordinários da especulação financeira e da arbitragem cambial. Desincentiva a fuga de capitais, tornando o investimento no Brasil mais atraente. E cria um ambiente onde o investimento produtivo no Brasil se torna mais rentável do que a mera alocação financeira em paraísos fiscais. O câmbio neutro é a troca justa que pode alinhar os interesses do capital onshore e offshore, unificando a nação em torno de um projeto de desenvolvimento soberano. Conclusão: o capital offshore brasileiro não é um fenômeno marginal, mas uma força econômica colossal que representa 31,2% do PIB nacional. Sua concentração nas mãos de 0,046% da população e sua alocação majoritária em paraísos fiscais evidencia uma profunda distorção na economia brasileira. A implementação de uma política de câmbio neutro é um instrumento fundamental para reintegrar esse capital à economia nacional, não por meio de coerção, mas por meio da criação de um ambiente econômico estável, previsível e atraente para investimentos produtivos de longo prazo. O dever fiduciário do Banco Central do Brasil. Este documento analisa o papel constitucional e o dever fiduciário do Banco Central do Brasil, o BCB, para com o povo brasileiro. Fundamentado na Constituição Federal de 1988, o documento argumenta que o BCB não é uma entidade soberana em si mesma, mas um gestor fiduciário da riqueza da nação com o dever de zelar pela estabilidade e pelo valor da moeda em nome de todos os brasileiros, e não apenas de um grupo específico. O mandato constitucional, além da independência. A discussão sobre o Banco Central do Brasil frequentemente se concentra em sua independência operacional, um arranjo institucional importante.
No entanto, a análise fundamental de seu papel deve partir de sua natureza constitucional e de seu dever fiduciário para com o povo brasileiro. O BCB não é uma entidade soberana em si mesma, é uma autarquia federal que exerce, por delegação da União, competências exclusivas e indelegáveis. O artigo 164 da Constituição Federal é a pedra angular do mandato do BCB. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Este poder, no entanto, não é um fim em si mesmo. Ele é concedido para que o BCB atue como gestor fiduciário da riqueza da nação, com o dever de zelar pela estabilidade e pelo valor da moeda em nome de todos os brasileiros, e não apenas de um grupo específico. Fundamentação constitucional completa. O artigo 164, caput, estabelece: a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Interpretação: competência exclusiva do BCB para emissão de moeda. Implicação: monopólio constitucional e responsabilidade fiduciária. O parágrafo 1º do mesmo artigo diz: é vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional. Interpretação: proibição de financiamento direto do governo. Implicação: evita monetização da dívida e garante independência. O parágrafo 2º autoriza: o Banco Central poderá comprar e vender títulos com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Interpretação: autoriza operações de mercado aberto. Objetivo: moeda ou juros. Implicação: base para política monetária e instrumento de gestão cambial. O artigo 192 estabelece: o sistema financeiro nacional promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Interpretação: finalidade do sistema financeiro, coletividade e desenvolvimento. Implicação: BCB deve servir a todos, não a grupos específicos. O artigo 1º, parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Interpretação: poder emana do povo. BCB age em nome do povo. Implicação: dever fiduciário implícito de servir ao povo brasileiro. E o artigo 3º, inciso 3. Constituem objetivos fundamentais da República erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. Interpretação: objetivo constitucional: reduzir desigualdades. Implicação: BCB não pode aumentar desigualdades com sua política. O dever fiduciário, definição e alcance. Dever fiduciário é a obrigação legal e ética de agir no melhor interesse de outra parte, colocando os interesses dessa parte acima dos próprios. No caso do BCB, o dever fiduciário é para com o povo brasileiro como um todo, representado pela União. Os elementos do dever fiduciário são: primeiro, o dever de lealdade, agir exclusivamente no interesse do beneficiário, o povo brasileiro. Segundo, o dever de diligência, atuar com competência, cuidado e prudência. Terceiro, o dever de transparência, prestar contas de suas ações e decisões. E quarto, o dever de imparcialidade, não favorecer grupos específicos em detrimento do todo. O BCB, como gestor fiduciário da moeda nacional, tem o dever de zelar pela estabilidade do poder de compra da moeda, promover o desenvolvimento equilibrado do país, servir aos interesses da coletividade, não de grupos específicos, e prestar contas de suas ações ao povo brasileiro. O descumprimento do dever fiduciário na prática. Juros reais abusivos. A manutenção da taxa de juros real em patamares como 9,4% ao ano, em janeiro de 2026, enriquece detentores de títulos da dívida pública, majoritariamente bancos, fundos e investidores offshore, à custa do Tesouro Nacional, ou seja, de todos os contribuintes. Os dados são: taxa Selic de 15% ao ano em janeiro de 2026. Inflação projetada de aproximadamente 5,6% ao ano. Juros reais de aproximadamente 9,4% ao ano. Ranking mundial: segundo maior juros real do mundo. Câmbio sobreapreciado. A política de juros altos induz uma sobreapreciação crônica do câmbio, que destrói a competitividade da indústria nacional, gera desemprego no setor produtivo e aumenta o déficit externo, tornando o país mais vulnerável a crises. Transferência de riqueza. A combinação de juros altos e câmbio volátil facilita o mecanismo de saque orquestrado, onde a riqueza gerada no Brasil é transferida para o exterior, como evidenciado pelo crescimento do capital offshore para 654,5 bilhões de dólares. A lógica correta, retomando o mandato original.
O tripé macroeconômico original de 1999 estabeleceu que a taxa de câmbio deve ser o principal instrumento para gerenciar o balanço